E aí, como vão vocês? Espero que estejam bem. Estou curiosa para saber como é que vocês estão se sentindo, o que vocês têm vivido, as experiências que vocês têm tido a respeito dos temas que vocês têm ouvido sobre a palavra de Deus. E aí, crianças? E você, família, papai, mamãe ou qualquer outro público que tenha ouvido, coloque os seus comentários, o que Deus tem feito na sua vida através desses vídeos, certo? Hoje nós vamos continuar com o mesmo versículo e o mesmo cântico, porque está relacionado com a nossa lição de hoje. E o nosso versículo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Vocês estão decorando? Espero que sim, porque nós não sabemos quanto tempo nós podemos ter a Bíblia em nossas mãos. Então é muito importante a gente ter na nossa mente e no nosso coração, porque aí ninguém pode tirar de nós. E nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor traz a memória e consola os nossos corações, nos dá força para seguir em frente, certo? E o nosso cântico vai ser o mesmo, que diz: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então vamos continuar a nossa lição. A semana passada nós falamos sobre o casamento de Isaac, não é? Então vamos ver o que aconteceu com a vida de Isaac e sua esposa. Será que foi um final feliz para eles? O que será que aconteceu? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 25. E aí nós vamos ver que nessa história deles, Isaac já estava com 40 anos e até agora não tinha filhos. Diz assim, no versículo 20: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, para casar. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque Rebeca era estéril. Rebeca não podia ter filhos. E quantos anos ainda Isaac ficou orando? A descendência de Abraão teria que continuar. Ora, Deus tinha prometido a Abraão que essa descendência dele seria para multidões de nações e que chegou até nós. Terminaria ali? Claro que não, porque Deus cumpre com sua palavra. E o que aconteceu é que Rebeca também buscava ao Senhor, e o Senhor se revelou a Rebeca, talvez no momento que ela nem sabia que já estava grávida. Veja o que diz a palavra. Rebeca foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e o maior servirá ao menor. 2 povos, e aí cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Sim, Deus ouviu a oração do casal. E aí Rebeca teve gêmeos. Se você for ler a sequência da história, você vai ver que Esaú nasceu primeiro. Esaú era o primogênito e ele era ruivo e todo cabeludo. E depois nasceu Jacó. E Esaú nasceu pegado em Jacó, no calcanhar de Jacó. E aqui diz que Isaac já era da idade de 60 anos quando se tornou pai. Quantos anos ele esperou? Casou com 40 e já estava com 60, 20 anos. Quanto tempo você está esperando a resposta de oração do Senhor? Não desista, porque Deus faz tudo no seu tempo determinado e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então a gente sabe que isso aconteceu, eles viveram. Finalmente Deus ouviu a oração
né, de Isaac. Isaac teve os filhos gêmeos. Sim, nasceram seus filhos gêmeos. E o tempo foi passando, os meninos foram crescendo, com certeza crescendo nas coisas de Deus. E Isaac, ele estava preocupado já com a profissão de seus filhos, o futuro de seus filhos. Isaac teve esses 2 filhos e outros filhos, mas a Bíblia fala sobre esses 2. Então, acontece que Esaú, o ruivo e cabeludo, ele se tornou caçador. E ele vivia caçando. E Jacó, vamos dizer que ele era cozinheiro. Ele gostava de estar em casa cozinhando, ajudando a sua mãe. E ele fazia guisados muito gostosos. E um dia, Esaú chegou do campo, muito cansado, muito enfadado, e sentiu o cheiro daquela comida gostosa que Jacó fazia. E ele disse: meu irmão, eu estou com muita fome, me dá dessa comida, eu quero essa comida. Ele podia ter dito para o seu irmão: tá certo, meu irmão, senta aí, que eu vou te servir. Eu sei que você está cansado do sol quente, de caçar. Mas não, ele não pensou no seu irmão. Sabe o que ele fez? Ele disse: olha, eu vou te dar comida só se você fizer uma coisa. O que, meu irmão? O que é que tu queres? Me vende a tua primogenitura. Como? Me venda a sua primogenitura. Ah, eu te vendo, não faz mal, eu estou com muita fome, me dá, eu estou precisando comer. Esaú não pensou nas consequências, o que podia mais tarde acontecer para a vida dele. E sem pensar, ele tomou atitudes que foram prejudiciais para a vida dele. Às vezes acontece com nossa vida, nós tomamos atitudes sem perguntar a Deus, sem perguntar aos pais, sem comunicar aos pais e sofremos as consequências. Ele vendeu a sua primogenitura e Jacó disse: me prometa que você vai me vender. E vendeu por um prato de lentilha. Passou-se o tempo, dá-nos a entender que eles não contaram para seus pais. Esaú não contou para seu pai, nem Jacó para o seu pai. Talvez a mãe de Jacó, como ele tinha muita intimidade com a mãe sabia disso. Que lá na frente da nossa história a gente vai ouvir, vai ver o que aconteceu. Um dia, Isaac estava sentado debaixo da árvore, perto da sua tenda onde ele já estava, onde ele ficava cada dia. Velho, cansado, a essas alturas já estava totalmente cego, não via. Mas ele reconhecia a voz de seus filhos. E um dia ele disse para Esaú: Esaú, meu filho, vá caçar. Faça um bom guisado e traga para mim, porque eu vou te abençoar. Eu já estou velho, perto de morrer, eu quero dar a sua bênção. Esaú não sabia que sua mãe estava ouvindo aquela conversa. Enquanto Esaú correu para o campo para caçar, Esaú também sabia que ele estava fazendo errado. Ele sabia que ele já podia ter perdido a bênção porque ele vendeu a sua primogenitura para seu irmão. E ele não tinha contado nada para seu pai. Mesmo assim, ele foi caçar. E depois de caçar, enquanto estava caçando, sua mãe disse para Jacó: Jacó, meu filho, prepara um guisado para o seu pai, porque ele vai dar a bênção para você. E Jacó disse: minha mãe, eu não posso fazer isso. A bênção é de Esaú. A mãe disse para ele: meu filho, ouve a minha voz naquilo que te mando. Quando você for ler Gênesis capítulo 27, a gente vê aqui que a mãe diz para ele fazer errado. E Jacó disse para sua mãe: serei eu aos seus olhos enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E a mãe disse para ele: a tua maldição esteja sobre mim, obedece a minha voz.
Vamos analisar aqui uma coisa. Como é que você está vivendo no seu lar? Mamãe, papai, qual é a sua influência na vida dos seus filhos? O que você está ensinando aos seus filhos? Ensinando coisas certas ou ensinando a mentir? Seu telefone toca, diga que eu não estou. Ou fazendo coisas erradas que seu filho está vendo e quando eles fazem você diz não para eles, mas nós somos espelhos para os nossos filhos. Jacó já estava adulto, ele sabia que não deveria cometer esse erro. Ele podia ter dito para sua mãe, não mãe, eu não posso fazer isso, não é certo. Eu não vou prejudicar o meu pai, enganar o meu pai. Eu não vou também fazer isso com Esaú. Mas ele obedeceu à voz da mãe. E a mãe teve um plano e disse, eu tenho um plano muito bom para você. Vem cá, você vai vestir a roupa de Isaac, toda a roupa de pelo. Seu pai vai tocar em você e não vai saber que você é Jacó, vai pensar que você é Esaú. E aí você leva um prato de comida para o seu pai, para ele lhe abençoar. E foi isso que Jacó fez. Jacó preparou o guisado antes de Esaú chegar e disse, meu pai, aqui está o guisado que tu pediste. E o pai falou para ele, meu filho, você voltou tão rápido. Ele ainda mentiu e disse assim, sim, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, come a caça e me abençoe. Aí disse, por que chegaste tão cedo da caça? Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Segunda mentira. Mentiu, dizendo que era Esaú, disse que Deus mandou a caça, enganou vestindo a roupa do seu irmão. O abismo, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Quando nós ficamos insensíveis à voz de Deus, nós cometemos muitos erros. E nós achamos que não é só um pecadinho. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é igual. O pecado de eu ir no supermercado e comer uma uva ou uma passa de um pacote que eu abro ou esteja aberto sem pagar é roubo. É pecado roubar, é pecado mentir, é pecado matar. Então, para Deus não existe tamanhos de pecado. E aí o que aconteceu? Jacó mentiu para o seu pai e enganou. Isaac disse, mas essa voz não me parece a voz de Esaú, não. Essa voz me parece a voz de Jacó. Mas o cheiro, o corpo cabeludo é de meu filho. E aí ele comeu do guisado e abençoou a Jacó. Abençoou. E quando nem demorou muito, qual foi a grande surpresa dele? Ali chega Esaú. Meu pai, aqui está o guisado que tu pediste. Come e me abençoa. E o pai disse, quem és tu? Ele disse, eu sou teu filho, Esaú. Olha o versículo 32 do capítulo 27, diz assim, e disse Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac em um estremecimento muito grande. Por quê? Ele sabia que foi enganado por seu filho. Ele já era velho, o coração não aguentava muita coisa. Quantos filhos estão enganando a seus pais, mentindo, achando que porque são velhos, pode enganar, pode fazer como quer, às vezes tira do dinheiro, às vezes mente nas coisas que fazem, às vezes não respeita os pais, não querem nem ouvir conselhos. Eles já é muito velhos, eles são velhos demais para a gente ouvir, a gente vive em outra geração, é outra cabeça. E não ouve os pais. Quando a Bíblia fala que os idosos têm mais sabedoria e mais conhecimento por ter vivido tantas experiências e pode dar aos jovens ideias, coisas bem melhores em decisão naquilo que tem que fazer pelas experiências vividas. Mas infelizmente os jovens hoje não querem escutar os seus pais, tomam suas próprias decisões e acham que estão certos. Quantos problemas tem nas famílias
porque os filhos não respeitam mais os pais não respeitam os filhos. Quantos conflitos tem, porque os pais não escutam os filhos, já de pequenos. Não querem escutar, estão ligados no seu celular, estão ligados na televisão. Os filhos não respeitam os pais, os filhos não respeitam os professores, não respeitam os pastores, líderes, não respeitam patrões, não respeitam a liderança da sociedade onde Deus manda obedecer às leis. Estão fazendo suas próprias coisas da maneira que querem. E aí sofrem consequências dentro do lar e nas suas próprias vidas. E o que aconteceu? Isaac ficou tão decepcionado, seu corpo tremeu, e Esaú, quando ouviu aquilo, bradou com grande e muito amargo brado. Ele ficou amargo, com a alma amargurada, ferida com o seu irmão. E ele disse: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou? Primeiro roubou a primogenitura e agora tomou a bênção. A primogenitura antigamente tinha um valor muito grande, porque o pai, antes de morrer, abençoava os filhos para o filho primogênito. Primogenitura significa para o primeiro filho, dava a bênção em dobro para ele. Olha que presente que Esaú perdeu por ter deixado se vender por um prato de comida, não é verdade? E quantas vezes nós perdemos também as bênçãos de Deus por tomar nossas próprias decisões e não esperar no Senhor. E o que aconteceu aqui é que, se você vai lendo depois, você vai ver Esaú desesperado, diz assim: meu pai, tens tu uma bênção para mim? Abençoa-me também a mim. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Ficou desesperado. Chorou tanto. Para um homem chorar, ele não chora por qualquer coisa. Não é verdade? A mulher é mais sensível para o choro. E aqui começa falando que ele ficou tão irado. Isaque, seu pai, disse: eis a tua habitação, serás na gordura da terra, e no orvalho dos céus e no alto, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Olha, ao teu irmão servirás. Cumpriu a palavra que Deus tinha dito, que o maior serviria ao menor? Mas era esse o plano de Deus, de ser dessa maneira? Com certeza não. Mas Deus transforma o mal em bem. Sara errou errado também quando Deus mandou esperar e se precipitou sem esperar em Deus. Agora Rebeca faz a mesma coisa. Rebeca sabia que ela tinha que esperar quando o Senhor tinha falado que o maior serviria ao menor, mas não era para ser daquele jeito. E por erros nossos, nós servimos a Deus e saímos dos caminhos do Senhor. Às vezes ouvimos uma profecia que Deus tem algo para nós e nós tomamos posições, atitudes desesperadas e precipitadas antes do tempo de Deus e dá tudo errado. Porque não esperou acontecer no tempo de Deus. E aí o que é que diz aqui? Aborreceu Esaú a Jacó. E ele disse no seu coração: vai chegar os dias do luto de meu pai. O meu pai vai morrer e aí vou matar o meu irmão. Olha que amargura no coração. Hoje nós estamos vivendo essas coisas também, não é verdade? Quantos estão matando pai e mãe por herança? Ou avós por herança? Ou mata com palavras? Quantas pessoas estão feridas na alma por os pais matarem com palavras, ou filhos os pais com as palavras, com os tratamentos, com a falta de respeito, com atitudes erradas, né? Não tem mais paciência com os pais. Quando os pais eram jovens, contava com os pais davam amor, preocupava-se com eles, tratava-os bem, mas chegou a velhice, eles não têm paciência com os pais, não ouvem os pais, não cuidam dos pais. E quantos problemas estávamos tendo hoje na sociedade? Filhos nos presídios, mães chorando pela morte de seus filhos, porque eles mesmos não educaram certos. Ou quantas pessoas estão feridas na alma,
por algum parente que você machucou, pediu perdão, não recebeu o perdão, ou que você sabe que mesmo diante de Deus você pediu perdão, mas há uma indiferença ainda um com o outro, porque não foi perdoado, ou líderes que não aceitam bem, pastores que não aceitam bem suas ovelhas, pessoas que são chamadas para o ministério que Deus dá, e pastores não colocam nos ministérios porque eles mesmo querem escolher e não vê o chamado de suas ovelhas, e não vê que tem ovelhas feridas e que deixam a igreja, deixam o ministério, feridos com pastores, feridos com líderes, feridos com os pais, feridos com professores de escola dominical, professores da escola secundária, pessoas feridas com os patrões que mandam roubar, mentir, colocar etiquetas, preços errados, roubando da sociedade, e você sabe que está fazendo errado, com medo de perder o emprego, você prefere ficar ali. E aí vai ferindo a sua alma com coisinhas pequenas e vai crescendo, crescendo e crescendo. E a palavra de Deus diz que a alma ferida, o corpo sofre. Sare o seu coração. Aprenda a dizer não. Se seus pais mandarem fazer alguma coisa que não é certa, aprenda a dizer não. Jacó poderia ter dito não naquele momento, mas obedeceu a mãe mesmo na coisa errada e sofreu a consequência, porque ele era adulto e ele era consciente do seu erro. Então sofreu toda a família. O que acontece aqui é que depois disso tudo, Rebeca ouviu que Esaú queria matar o seu irmão Jacó. E ela manda Jacó ir morar com o seu tio Labão em outra cidade. Jacó agora teve que fugir de casa, não pôde acompanhar a velhice de seu pai e de sua mãe, nem conviver com eles. Esaú, amargurado, queria o quê? Matar o irmão. Rebeca diz aqui para Isaac: estou enfadada da minha vida, estou cansada, esgotada da minha vida. Eu não poderia ver a morte dos dois se isso acontecesse. E agora teriam que viver sem os filhos. Veja a consequência do pecado. Como é que você está cuidando de seus pais? Como é que você, pais, está cuidando de seus filhos? Como é você, pastor, que está cuidando das suas ovelhas? E você, patrão, como está cuidando dos seus empregados? Sim, um dia vamos dar conta a Deus de tudo que a gente faz. Como o nosso versículo diz: e tudo que fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para o homem. Sim, há tantas pessoas com a alma ferida, coração ferido, machucado, que está precisando realmente passar pela cruz. Somente passando pela cruz é que vai ter o seu coração sarado. É necessário passar pela cruz para poder ir para o céu. É necessário. E o perdão é o caminho. Sim. Eu não sei se você pode ver aqui o quadro que diz: o perdão é a limpeza da alma. É a limpeza da alma. Eu coloquei isso aqui para mim, para que seja para mim um remédio. Para que cada um que me ferir, eu possa realmente limpar a minha alma com o sangue de Cristo. E nós precisamos fazer isso, porque Jesus nos ama. E nós não devemos permitir que a nossa vida, o nosso coração, seja ferido por pessoas que não querem deixar você ir para o céu. Você tem que decidir para você mesmo e por você mesmo. O perdão é horizontal e vertical. É você com Jesus e você com a pessoa. Mesmo que a pessoa critique de você quando você pede perdão. Mesmo que pareça ser humilhante você fazer isso. Jesus sofreu humilhação. Você ama Jesus? Tem que passar por essa humilhação. E Jesus mostrou o seu amor de perdão até na cruz, no último momento, para aquele ladrão. E Jesus ensina na oração sacerdotal que ele nos perdoa da maneira que nós perdoamos os outros. Para a sua alma não ficar ferida e ter perdão, perdoe todos aqueles que lhe feriram. Para a sua família ser sarada,
faça a sua parte. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta palavra viva. Muito obrigada porque nós aprendemos através das experiências de outras pessoas. Muito obrigada porque o perdão é a limpeza da alma. E nós temos que fazer a nossa parte. Começa comigo. Se há alguma ferida com alguém, se eu tenho ferido a ti também, inconsciente ou consciente, se o meu coração não está totalmente limpo por pecados ou coisas ocultas, ponha à tona, ponha à luz. Pai, visita as famílias agora. Visita cada criança que talvez sofreu bullying na escola, sofreu problemas com seus pais, ou pais que sofreram também problemas com sua família, com seus chefes, ou pessoas que foram feridos por pastores, ou por ministérios, ou por patrões. Deus, tu és o remédio. O remédio que tu deste foi Jesus Cristo morrer na cruz, para que a gente pudesse ir para o céu. E é nesse remédio, a palavra de Deus, onde é a fonte de água da vida. Porque tua palavra diz que tua palavra é vida e saúde. E se é saúde, tu cura os corações, tu cura as almas feridas. Faça isso. Sare as famílias, sare esta sociedade, sare os jovens, sare a nossa nação, sare as nossas igrejas. Sare, Senhor, esse povo que está ferido. Somente através da cruz de Cristo, através da morte de Jesus Cristo, e não por outros caminhos, nós podemos ser sarados. Porque Jesus Cristo foi o único que derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou, e está à direita do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. A paz do Senhor.